Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é para falar sobre o caso Petrobras. Pois no dia 22 de fevereiro as ações do Petrobras despencaram 20%, em torno de 20%, e junto consigo levaram a Ibovespa também a uma queda. O que muitos estavam especulando que fosse se chamar, por exemplo, Petrobras Day ou algo do gênero, devido ao fato de que toda vez que a Ibovespa cai de forma abrupta, devido a um fato em específico, como por exemplo em 2017, salvo engano, a delação do Joesley Batista, foi chamado de Joesley Day, que deu uma bela derrubada na Bolsa de Valores. Estava se especulando que chamariam de Petrobras Day devido à interferência que houve na Petrobras na troca do seu comando, o que sinalizou para o mercado que poderiam haver intervenções na estatal, o que derrubaria os lucros da estatal, interfere na sua governança, tirando aos olhos do mercado, tirando uma chefia que era totalmente técnica para colocar uma chefia mais ligada ao governo. Então, no caso, isso fez com que as ações da Petrobras despencassem uns 20%. Devido ao tamanho dela no índice Ibovespa, derrubou a Ibovespa junto. E, no caso, o Banco do Brasil também foi arrastado junto, mas em menor escala, caiu em torno de uns 10%. Devido ao Banco do Brasil antes já ter sido alvo de interferências, no caso, para atender a interesses um pouco mais populistas. Isso fez com que o Banco do Brasil despencasse junto uns 10%. Mas é interessante analisar esse movimento do ponto de vista simples, ponto de vista de ações, não político ou algo do gênero. Porque é isso que interessa aqui pra gente, ações é dinheiro. Na sexta-feira do dia 19 de fevereiro, na segunda-feira, no dia 22 de fevereiro, a Petrobras caiu seus 20%. Devido àquele desespero momentâneo, o pessoal acreditando que isso era uma porta de entrada para interferência em outras estatais, fez com que o Banco do Brasil seguisse o mesmo movimento, só que numa queda um pouco menor, de 10%, porque foi um efeito lateralizado, porque o efeito direto mesmo foi na Petrobras. Mas ele teve a mesma caída. Agora, o que é interessante de se pensar a título de estratégia de investimentos. Houve o fato na Petrobras, derrubando a Petrobras a um mínimo considerável. O que houve nesse momento? Que ela já deu uma retornada, subiu alguns por cento. Esse é um movimento especulativo. Essa subida até o final do pregão da terça-feira, esse é um movimento especulativo. O que acontece quando chega nesse ponto aqui? Muitas pessoas desesperadas, a intervenção estatal vai afundar a empresa, vendem tudo. Desce até embaixo. E outros seguem. Quando chega nesse ponto aqui, mais ou menos, surgem duas perguntas. Será que ela continua caindo? Ou será que é uma boa oportunidade para se comprar? E no caso o que aconteceu foi que a chamada força compradora venceu nesse curto período. E aqui esses pontos aqui de baixa serviram como oportunidades aos olhos de uns, porque como é importante ressaltar que sempre, todo momento tem alguém vendendo e alguém comprando. Nesse momento aqui, alguém achou que ia continuar descendo e continuou vendendo. Mas a maior parte das pessoas viu isso como uma oportunidade de comprar a empresa mais barata e gerou esse upside aqui. Então, se eles estão certos ou se estão errados, só o tempo vai dizer. Mas é interessante pensar em envolver-se nesse tipo de operação, no caso que é totalmente especulativa, porque a Petrobras já não é uma empresa muito redondinha no caso. Dividend yield de 0%, a variação já está negativa nos 12 meses. No período compreendido de 12 meses, o PL dela é negativo, a dívida é mais de um exercício financeiro, o ROI
que é o valor que ela gera para o investidor, é negativo. O KGL dela também é negativo. Então é uma empresa que já não está muito interessante. EV/EBITDA negativo. E daí envolver-se num movimento desse de compra aqui seria simplesmente o chamado trade, né? Seria comprar naquele momento de baixa para vender hoje no momento de alta. É certo, não é certo? Não existe certo ou errado nesse momento. Não existe quem está certo ou quem está errado no mercado. Existe a sua estratégia. Então, se você acredita no movimento especulativo, a única coisa que se faz necessária é ter mais experiência para mexer com o movimento especulativo em si e não com o investimento a fundo. Com um investimento a fundo, fica um pouco mais fácil de você trabalhar a longo prazo. A longo prazo, as perdas são menos prováveis. Então, se envolver-se num movimento especulativo desse, a única coisa é que você tem que ter ideia do que está fazendo e ideia do que pode perder. Porque também, no caso, quando chegou na intersecção aqui, poderia continuar descendo. E aí, quem comprou aqui ainda seria prejudicado mais um pouco. Então, há que se pensar nisso. Mesmo caso do Banco do Brasil, movimento muito semelhante. O Banco do Brasil até subiu mais, porque o Banco do Brasil é uma empresa mais redondinha, é uma empresa melhor, uma empresa que tem indicadores melhores do que a Petrobras, que já está bem prejudicada, mesmo sendo uma empresa gigantesca. O Banco do Brasil já estava com o valor descontado, chegou depois nessa descida, nessa intersecção da descida aqui, chegou a ficar com um PVP de 0,70. O que significa isso? Que para comprar uma unidade do Banco do Brasil você estava pagando com 30% de desconto. Então ficou muito satisfatório para o pessoal que aproveitou a oportunidade e foi lá e comprou. Aqui tem a notícia de como é que foi. Eu peguei no BBC, pode pegar em qualquer portal aí, saiu no Jornal Nacional, foi notícia nacional, né? Com interferência, a Petrobras tem perda histórica de valor e essa perda histórica de valor também prejudica o país. Prejudica o Brasil, porque o Brasil é o maior acionista da Petrobras. Como dizem, a Petrobras é nossa, então perdeu-se muito valor do nosso patrimônio. Qual é a conclusão que tem que se chegar de todo esse movimento? Se você for especular, tente fazer isso com o máximo de conhecimento, o máximo de preparação. Se você for um investimento a fundo, você analisa os indicadores fundamentalistas e talvez uma empresa que esteja passando por um movimento especulativo, que subiu devido a um movimento especulativo, se valorizou, ganharam algum dinheiro, certo? Agora pode ser que volte a cair, mas quem conseguiu fazer esse movimento bem, ganhou dinheiro e saiu fora. Agora, para um investimento mais profundo, mais estudado, você vê que talvez uma empresa que foi usada para especulação talvez não seja o melhor investimento. Então cabe a você decidir de que lado do mercado você vai estar. Só suas atitudes podem influenciar o seu lucro ou a sua perda. Então cabe a você decidir onde você está nessa balança. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo algum tema que você queira que eu faça vídeo sobre. E é isso, valeu, falou e até!